Olá, minhas amigas, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Renato Ramalho e hoje vamos iniciar essa série de entrevistas sobre gestão pública, sobre instrumentos e inovações para a melhoria das políticas públicas. Eu tenho o prazer de receber hoje em nosso canal e já peço para que você nos siga no Spotify, no YouTube, professor Renato Ramalho. Tenho o prazer de receber meu amigo José Humberto. José Humberto é procurador do Estado do Tocantins, secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, mestre em Direito pela Unicap, professor universitário, aluno visitante na Universidade de Londres e aluno do MBA Concessões e PPPs da FESP São Paulo. José Humberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Olá a todos. É uma alegria, Renato, te encontrar novamente em outros caminhos, né, outros espaços, nós que fomos contemporâneos da época de universidade. Eu espero contribuir com esse espaço de debate que muito enriquecerá toda a gestão pública. José Humberto, é realmente um prazer, né? Como você bem mencionou, fomos amigos de faculdade e desde então muitos projetos juntos, né? E hoje você está tocando a pauta de PPPs e concessões aí no âmbito do estado do Tocantins. Então, para o nosso público ter uma melhor visualização dessa temática, a gente sabe que muita gente confunde, né? Privatização com PPPs, concessões. Então, como é que você conceitua e diferencia esses instrumentos? Inicialmente, Renato, nós temos que desmistificar o termo privatização, né? E também compreender que o termo parceria público-privada é um termo mais jurídico e brasileiro do que propriamente técnico na literatura internacional. As privatizações, elas compreendem a transferência de um ativo do Estado para a iniciativa privada, como acontece na alienação de ações ou na venda de uma determinada empresa ou sociedade de economia mista, ou até uma empresa pública à iniciativa privada. E as PPPs, elas são previstas na Lei 11.079 e em outros diplomas normativos que no Brasil, nós temos duas espécies de PPPs, as concessões administrativas ou concessões patrocinadas. Não obstante isso, o termo PPP na literatura internacional, ela cuida de uma forma ampla dos contratos do poder público com a iniciativa privada, não apenas essas concessões administrativas ou patrocinadas que nós temos no Brasil. Por exemplo, na Inglaterra, nós temos os PFIs, ou nós poderemos compreender um joint venture com a iniciativa privada e o poder público que vem a viabilizar a construção de um bairro, a urbanização de uma determinada área da cidade, ou até obras estruturantes de infraestrutura como a Elizabeth Line, em Londres. Além desses dois termos, PPPs e privatizações, no direito brasileiro nós temos as concessões, que a concessão se dá para um serviço público em que o poder público faz uma concorrência pública e passa à iniciativa privada a exploração comercial desse serviço. Por exemplo, nós temos água, esgoto, o saneamento como todo, a concessão do lixo, transporte urbano, transporte aéreo, tudo de concessão está ligado ao conceito de serviço público. Como nós poderemos ter também concessões de direito real de uso, que trata da exploração de um espaço público pela iniciativa privada, e esses arranjos buscam, então, dar dentro do universo da segurança jurídica uma normativa entre o Estado e o privado. Muito bem, eu refletindo aqui sobre seus exemplos, os exemplos que você nos traz, eu lembro que assim, o setor de infraestrutura ele é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país, né? O próprio termo infraestrutura ele tem essa concepção, né? É algo que dá alicerce a outra coisa. Então, são projetos que
viabilizam a execução de atividades econômicas. Então, é o caso de portos, aeroportos. Só que o Brasil ainda, do ponto de vista comparativo no cenário internacional, possui um cenário de muita precarização ainda do setor de infraestrutura. Então, por exemplo, o Banco Mundial, em 2020, publicou um relatório que colocava o Brasil na 108ª posição de um ranking com 190 países em relação à facilidade do comércio internacional. E o principal gargalo que o Banco Mundial apontou foi exatamente a falta de uma infraestrutura desenvolvida no país. Então, eu queria saber, José Alberto, como você enxerga as vantagens dessa plataforma de concessões e PPPs para o setor de infraestrutura em nosso país? Para nós que lidamos com o setor de infraestrutura, Renato, nós temos que compreender que o investimento em infraestrutura e a cadeia da infraestrutura, ela recebe um adjetivo de transcendência ou até mesmo de horizontalidade na ciência econômica, porque o investimento de infraestrutura é um investimento de cadeia que potencializa a geração de outras riquezas em outras cadeias que são indiretamente relacionados com todo o setor produtivo. Você citou o Banco Mundial, por exemplo, ele indica que o Brasil, um relatório de 2020, ele ocupa a 71ª posição em competitividade entre 141 países, ou seja, apesar do Brasil ser uma economia com um PIB considerável em termos de otimização da sua cadeia produtiva, ele fica aquém de outros países. E os investimentos em infraestrutura no país? Na década de 70, início da década de 80, nós tínhamos aí 70%, 75%, aliás, 8% do PIB destinado ao investimento em infraestrutura. De 2015 para cá, nós estamos numa faixa aí de 2,5%. Nós tivemos uma retração desses investimentos, a capacidade de investimento de mais de 60%, por exemplo. Atrelado a isso, você tem que considerar que a relação dívida-PIB no país, 2022, tem uma projeção de 76,2%, o que tudo isso indica e contextualiza a nós que lidamos com gestão pública e com infraestrutura. Você tem um arroz fiscal por um lado, você tem a necessidade do mercado de ter um crescimento, uma melhoria na competitividade, você precisa melhorar o seu comércio exterior. E para isso você tem que encontrar soluções. Não é adotarmos uma pauta, seremos PPPs, concessões, vamos para a iniciativa privada, ou adotaremos um processo de estatizante na infraestrutura. Nós temos que fazer uma análise valorativa, qualitativa, de qual a melhor solução para a realidade brasileira, não só a nível da União, mas também para os entes subnacionais. Para você equalizar tudo isso, você sair de um cenário de um déficit primário e conciliar a sua realidade, seu equilíbrio fiscal. Para isso, nós temos vários instrumentos, seja PPP, seja concessão, seja um processo de contratação tradicional pela lei de licitações. Não adianta nós conduzirmos uma pauta de PPPs ou concessões se isso não gerar um value for money, gerar algum benefício, algum ganho social, porque o investimento em infraestrutura e a forma desse investimento, essa forma de condução, é apenas um instrumento, é uma etapa da cadeia que precisa conciliar os interesses do privado e precisa conciliar, por outro lado, a responsabilidade e o equilíbrio fiscal. Por isso que, se nós compararmos a outros países, como o Chile ou até mesmo o Peru, que tem obras de infraestrutura e modelos de contratações bem avançados, muitas vezes eles não optam propriamente por uma PPP, uma concessão. Mas para a realidade deles é interessante uma contratação
tradicional. Da mesma forma que no Brasil nós temos que deixar um pouco essa ideia. A licitação tradicional é desvantajosa, a PPP que é vantajosa. Aqui, por exemplo, na secretaria, nós já nos deparamos com análises qualitativas que indicam que determinado projeto é melhor uma contratação tradicional e outros não. Da mesma forma, na Europa, você tem os PFIs, as captações de recursos, que indicam que a necessidade ou a realidade se adequa melhor a uma contratação tradicional. O que nós precisamos ter são boas equipes, boas soluções e essa conciliação com todo o equilíbrio fiscal, que é o nosso maior gargalo para os investimentos, né? Para isso, nós temos que, além de despertar uma cultura de soluções, nós precisaremos ter métodos. Sobre isso, nós destacamos rapidamente o Five Case Model, que é muito empregado na Inglaterra, que é o modelo de decisão, tomada de decisão a partir de 5 dimensões, em que o gestor público deve concentrar a sua tomada de decisão, balizar, na verdade, por 5 etapas. Uma etapa estratégica, uma etapa econômica, uma etapa comercial, uma etapa financeira, uma etapa gerencial, e pensar todo o escopo dos projetos e das soluções. Você mencionou a questão fiscal, do arroxo fiscal, né? E a gente, analisando o histórico de investimentos em infraestrutura no país, a gente vê que em 2011, no orçamento da União, se previu 143,2 bilhões de reais. E ao longo aí da última década, esse valor caiu para 64,8 bilhões de reais. Então, claramente, a gente vê que, do ponto de vista do investimento público, principalmente das grandes obras públicas, ele vem reduzindo. Isso se dá, obviamente, por vários fatores, desde recessão econômica, temos a questão do teto de gastos, que limita e vai apertando quando se trata de despesas discricionárias, como normalmente os investimentos, né? Ao contrário daquelas despesas obrigatórias, como pagamento de folha salarial, aposentadorias. Temos a questão da transferência de parte do orçamento para o Poder Legislativo, né? Através daquelas chamadas emendas individuais de bancada, mais recentemente, emendas do relator. Então, todo esse cenário realmente indica que, independentemente da ideologia que se tenha, sendo bastante pragmático, a questão da utilização, da necessidade de captação de investimentos privados é hoje uma realidade que se impõe para qualquer tipo de gestão no âmbito, principalmente no âmbito federal. Então, eu queria saber se você concorda, se você acha que o programa de parcerias de investimentos do governo federal realmente hoje ele se tornou um programa de Estado, não um programa de governo, e tua percepção sobre a permanência desses mecanismos de captação de recursos privados. Renato, nós temos que ter uma análise macro e preliminar do porquê da existência de um programa tão exitoso como é o PPI federal. E para tratarmos do PPI, nós temos que compreender governança pública e governança aplicada ao setor da infraestrutura. O PPI, de uma maneira acadêmica, ele se encaixa como uma unidade de PPP ou unidade de PPPs e concessões na esfera federal, em que tem uma instância executiva superior, que você tem o Conselho de Parcerias do governo federal, composto pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Infraestrutura, entre outros ministérios estratégicos, e essa unidade, o PPI, ela faz a concentração e a gestão de vários projetos para vários outros ministérios. Exemplos, vamos precisar ter um leilão de hidrovias. O PPI presta suporte à ANTAC. Ou vamos ter o leilão de portos, da mesma forma, presta um apoio ao Ministério da Infra. De outra banda, vamos ter um leilão de ciência e tecnologia, ou para Marinha e o submarino, o PPI presta esse apoio.
Qual a razão disso? Para nós termos uma concentração, melhor gestão, especialização de equipe, padronização de processo, padronização de minutas, padronização até mesmo de análise de critérios qualitativos, você precisa ter um refinamento de equipe. Por isso que uma unidade executiva de governança como o PPI, ela tem uma utilidade pública relevante. Você economiza muitas etapas, você economiza no trabalho de equipe e você acaba gerando um ganho de eficiência, de produtividade e até de competitividade dos projetos enorme, porque aquela unidade, ela consegue fazer o papel de camisa 10 com todos os interesses. Imaginemos que o Ministério da Educação preveja uma PPP para concentração de um sistema integrado de educação à distância. O PPI vai conciliar o interesse do Ministério da Educação ou de uma Secretaria de Educação do Estado, se tiver um PPI estadual, com a capacidade fiscal do Ministério da Economia, ou o interesse do Ministério da Defesa, ou da Marinha, ou da Aeronáutica com o Ministério da Economia, ou vai interligar o Ministério da Infra com o Ministério da Infraestrutura, ou, aliás, o Ministério da Defesa com o Ministério da Infraestrutura. Então, essa capacidade de articulação de unidade de PPP é essencial para o êxito nos processos de infraestrutura. Não é apenas do PPI pelo PPI, mas é de toda a cadeia, de todo o processo que exige ou busca uma governança eficiente. E vale essa reflexão, por quê? Porque a lei de PPPs existe, a 1079, 2004, 2005. Você tem outros diplomas legislativos, como tem outras concessões, formas de concessões, que já existem há 50 anos também. Então, concessão o PPP já existia. O que faltava era uma coordenação. Muitos bons projetos morriam no país e nos estados porque faltava essa sensibilidade em se notar que a necessidade é ter um ganho de eficiência, você ter um ganho de produtividade em formação de equipes e de processos. Excelente. E isso chama a atenção para a necessidade de se estruturar realmente um setor permanente, né, que tem uma visão a longo prazo, até porque esses tipos de projeto normalmente são executados realmente em vários anos, 15, 20, 30 anos. Então, também a importância de se estruturar carreiras de Estado que possam executar, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, esses projetos estruturantes. E por falar em projetos estruturantes, você poderia falar um pouco dos projetos que estão sendo tocados, estão sendo executados aí no Tocantins para a gente? Claro. Antes de adentrar materialmente na nossa carteira de projetos, e voltando aqui um pouco a essa sua menção na execução dos projetos, o PPI, ou uma unidade de PPI, deve concentrar os seus esforços além da execução, mas também numa fase preliminar, que é a fase de identificação, de diagnóstico, de estudo, de modelagem desses projetos, para que, então, nós cheguemos a uma etapa de licitação, de contratação, de preparação dessa contratação para a execução e gestão do contrato. A unidade PPP deve ter essa compreensão. Voltando aqui ao Tocantins e aos nossos projetos, nós temos uma carteira que tem algumas diretrizes básicas. Nós buscamos atender às necessidades do Estado com responsabilidade fiscal, em diálogo constante com a equipe econômica, com as decisões políticas do governo, agregando transparência e necessidade social e pública. Para isso, nós temos uma carteira com projetos em geração distribuída, que está em fase de publicação do edital, já passamos por toda a fase de controle interno, PGE, CGE, etc. Prevemos esse edital até o final de janeiro. Nós temos um projeto de infraestrutura social, que é uma PPP administrativa, para a construção de um hospital maternidade de média
média dimensão, em torno de 200 leitos. Temos também um projeto de concessão em si dos serviços lotéricos do Estado. Temos um projeto de infraestrutura urbana, que é a construção, gestão e ambientação de uma marina estadual, aqui no Lago de Palmas. O lago da nossa capital é um dos maiores reservatórios, espelhos d'água do Brasil. Temos também outro projeto de infrasocial, que é a construção e manutenção predial de um campus universitário em uma região interiorana do estado, que é a região norte, o Bico do Papagaio, e lá nós temos um campus de medicina e que precisa dessa estruturação, e nós estamos prestando apoio à universidade estadual. Além desses, nós temos mais de 15 projetos em carteira. Só que nós trabalhamos aqui os projetos a partir da prioridade de escolhas estratégicas às nossas realidades, concentrando assim uma pequena equipe e tendo um ganho de economia bem considerável. Interessante quando você chama atenção para a questão do planejamento, né? Até mesmo nas licitações comuns, esse talvez seja o ponto central quando se executa qualquer processo estruturante. Você veja que o TCU, por exemplo, identificou mais de 15 mil obras paralisadas no país, e a grande parte dessas obras está parada exatamente em virtude da falta de planejamento, de erros no planejamento. Então, super importante uma estruturação de uma equipe multidisciplinar para, de fato, fazer um planejamento e, após a assinatura do contrato, fazer uma fiscalização adequada nesse tipo de contratação. Então, aproveitando o gancho, José Humberto, gostaria que você, por fim, falasse um pouco da importância de órgãos que trazem maior segurança jurídica, como as procuradorias estaduais, municipais, a Advocacia Geral da União, para garantir uma eficiência nos projetos de PPPs e concessões. Muito bem. Diálogo com a Procuradoria, não sendo redundante, né? Aqui até por minha posição hoje e ser oriundo dessa carreira, que muito me orgulha, é essencial. Para nós termos uma carteira de projetos e um programa a longo prazo, nós precisaremos passar segurança jurídica para o mercado e também agregar uma segurança jurídica internamente ao gestor. A atuação da Procuradoria, penso, se dá em grande força em 3 etapas. Primeiro, na construção do próprio programa. Você tem que ter uma atuação consultiva e legislativa da PGE na construção dos produtos que são estruturantes para o programa, como as leis do programa, os decretos de PMIs, MIPs, sondagens de mercado. O diálogo com a Assembleia é essencial para a apresentação da Procuradoria e para a apresentação dessas leis. Você necessita ter um head, né, um líder dentro da Procuradoria para acompanhar as fases preliminares dos projetos e aí participar de uma dimensão gerencial e jurídica desses projetos, para que na fase de licitação você não tenha problemas ou questionamentos e que nessa fase de estudos e de estruturação você extraia o maior número de inputs e de soluções possíveis, né? Além dessa fase de estudos, já partindo um pouco para a licitação, em termos pontuais, você precisa ter uma atuação do procurador necessária em matérias como modelos de garantia, matriz de risco, a forma em que se dará a gestão desse contrato, a minuta do próprio contrato. E para isso nós precisaremos ter uma visão, ou que esse líder dentro da Procuradoria tenha uma visão transversal, porque ele lidará com vários ramos de direito, como matéria ambiental, matéria fiscal, tributária, matéria consultiva propriamente de licitações, né, matéria administrativa, e após a licitação, nós precisaremos ter uma procuradoria atuante na gestão desses contratos, em métodos alternativos de soluções de conflito, em um modelo de dispute board,
que atenda ou sinalize ao mercado uma certa modernidade também e eficiência na solução de determinados questionamentos. Além dessa preparação, atividade consultiva, você precisa deixar a equipe da Procuradoria na retaguarda para lidar com as discussões contenciosas do próprio programa. Exemplos. Determinada matéria ou projeto foi questionado judicialmente. Dificilmente uma equipe do contencioso tradicional consegue levar com expertise aquele conhecimento, aquela preparação de quem já acompanhava o projeto na sua fase de estruturação. Dessa forma, até mesmo o contencioso da Procuradoria deve se preparar e ter a participação desse head ou desse líder que já tem esse conhecimento específico nessas matérias que são tão minuciosas e até mesmo tem uma dimensão e um impacto econômico para o Estado grande, né? Além de tudo isso, por fim, não posso deixar de ressaltar isso, você que é professor de Direito Financeiro, a Procuradoria deve também ensaiar ou propor adequações dos projetos, a carteira do programa, às leis orçamentárias. Por quê? As formas de garantia, ou a forma de equilíbrio fiscal e responsabilidade fiscal, no longo prazo, elas necessitam de mecanismos de contabilidade própria. Mais do que a equipe econômica, a Procuradoria também tem que alertar para algumas soluções. Por exemplo, aqui no estado de Tocantins, neste ano, nós já inauguramos a previsão de que as despesas no longo prazo, as despesas com as PPPs ou anotações em concessões devem ser registradas no passivo contingente do Estado. Parece algo muito técnico, algo muito limitado, mas esse é um sinal jurídico, contábil, que dá responsabilidade fiscal para o Estado, dá uma boa sinalização para o mercado do comprometimento do Estado com o equilíbrio daquele projeto, o equilíbrio do orçamento, e assim você acaba por equacionar o interesse do mercado, o interesse do projeto, da equipe PPP, e o interesse da equipe econômica também. São a essas iniciativas que a Procuradoria tende a contribuir. Perfeito, José Humberto. Eu agradeço muito sua participação, sua entrevista. Foi excelente. Convido a todos os membros e não membros, né, que acompanhem as próximas entrevistas. Vamos ter ótimos convidados também a respeito da gestão pública, melhorias na eficiência da gestão pública. E, mais uma vez, José Humberto, agradeço sua participação. Valeu, Renato. Fico à disposição. É uma alegria estar aqui. Tantos convites feitos, quantos serão já aceitos. Já, né? Um forte abraço a todos. Valeu, abraço.